Meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, dia 10 de outubro de 2020, a nossa informação de hoje é sobre férias e 13º salário e o que mudou com a pandemia. Então surgem muitas dúvidas, né, dos trabalhadores a respeito de férias e 13º salário nesse período aí de pandemia. Então pode surgir algumas dúvidas e perguntas, né? Você pode estar se perguntando: algo mudou com relação às férias e o 13º salário? Outra dúvida: corro o risco de não receber? Ou recebo menos do que deveria, tendo em vista a pandemia? Isso pode acontecer? Então vamos entender que mudanças foram em ela. Então eu vou responder a essas perguntas, mas devo alertar que você vai depender de cada situação, ok? Principalmente se seu contrato de trabalho foi alvo de mudanças pelas medidas provisórias e suspensão de contrato ou redução na jornada de trabalho. Quanto à questão do 13º e férias, como que fica o seu direito? A legislação trabalhista ela diz que todo empregado que tenha trabalhado por pelo menos 15 dias no ano, ele tem direito a um salário extra no final de cada ano, proporcional a 1/12 de seu salário por mês trabalhado durante o ano. As empresas podem pagar o 13º salário em duas parcelas, sendo a primeira com vencimento no dia 30 de novembro, ok? E o prazo final para pagar o valor do 13º é até o dia 20 de dezembro, sob pena de multa em caso de atrasos. Já com relação ao direito às férias, a lei é clara: tem direito a tirar férias sem prejuízo da remuneração o empregado que tiver 12 meses de contrato de trabalho, sendo que o descanso deve ser concedido no prazo máximo de até um ano, que começa a contar após os 12 meses de contrato. E o valor é de um salário integral do trabalhador, acrescido de 1/3 do seu salário. E as férias, ela tem duração de 30 dias e o empregado e o empregador é que decide quando e como irá conceder o direito ao empregado. E é possível também conceder os 30 dias corridos ou então de forma parcelada, conforme combinado entre as partes. Nessa questão do 13º e férias, nessa questão da pandemia, a dúvida ela persiste quando falamos em tempos, né, de pandemia. Afinal, como que ficam, né, as férias e o 13º nesse momento de pandemia? Primeiramente, é preciso esclarecer que, embora a lei não tenha afetado o direito de receber o 13º e férias, as medidas provisórias publicadas pelo governo podem trazer prejuízos aos trabalhadores. Quanto ao 13º salário, quem teve o contrato de trabalho suspenso no período da pandemia pode sofrer prejuízos no recebimento do 13º. Isso porque essa gratificação é calculada com base na quantia de meses efetivamente trabalhados no ano. E se não houver trabalho por algum período na suspensão do contrato, esse tempo não é contabilizado para fins de 13º. Por exemplo, se você trabalhou desde janeiro de 2020 e mais teve o contrato suspenso pelo prazo de 3 meses, o cálculo do 13º será de 12 meses, menos os 3 meses, que vai dar igual a 9 meses. Então você perdeu aí 3 meses devido à suspensão de trabalho causada pela pandemia. Então vai ser calculado, tá? O seu 13º será esse cálculo feito 12 meses menos os 3 meses que você teve aí o contrato suspenso, que vai ser igual a 9 meses de recebimento. Logo, o 13º ele será pago na proporção de 9/12. Então, se o salário é de R$ 2.000 e o 13º será de 1.500. Então, conta-se um mês de trabalho para fins de cálculo do 13º salário, quando houver pelo menos 15 dias trabalhados no respectivo mês. Já para os casos em que houve redução da jornada e de salários, os pagamentos do 13º se mantém integral, pois houve trabalho, entendeu como que fica? Então, houve um trabalho aí de 15 dias, você não ficou suspenso. Mesmo que teve uma redução na jornada, você trabalhou por 15 dias. Então, o 13º salário, né, ele se mantém integral por esse motivo. E a empresa, ela não pode reduzir o valor da gratificação nesses casos,
pois a lei não permite tal situação. O 13º também, ele deve ser calculado com base no salário integral do empregado e não no reduzido no período que recebeu o benefício emergencial. Quanto às férias, já com relação às férias, o tema ele se torna mais polêmico. Isso porque, ao contrário do 13º, a lei trabalhista nada fala sobre como seria na hipótese de suspensão ou redução do contrato de trabalho nos modelos de medida provisória. Então, sendo assim, muitas interpretações podem ser feitas e, no entanto, quando há dúvida sobre a aplicação de uma norma, esta deve ser aplicada de forma mais favorável ao trabalhador. Então, conforme a legislação trabalhista, as férias são previstas após 12 meses de contrato de trabalho e não necessariamente de efetivo trabalho, como é o caso do 13º. Exemplo disso que há várias situações em que o empregado não trabalha, mas adquire direito às férias, como na licença maternidade, afastamento para tratamento de saúde, dentre outros. Então, essa exceção é quando o empregado fica afastado do trabalho recebendo salário. Entretanto, conforme a própria redação da medida do benefício emergencial, o valor que o empregado recebeu a título de auxílio no momento da suspensão do contrato não é considerado salário, pois tem natureza indenizatória. Ok? E dessa forma, a interpretação justa e aplicável deve ser de que não haverá qualquer impacto nas férias, quando se fala em suspensão ou redução do trabalho. E além disso, é patrimônio do trabalhador o direito à desconexão do trabalho para que ele possa destinar o seu tempo de folga para atividades de cunho pessoal, a fim de preservar sua integridade mental e física. A redução ou suspensão do contrato de trabalho, ela não pode ser levado como um benefício do empregado, pelo contrário. Não é possível a desconexão nesse período, seja porque passamos por um momento temeroso e seja pela experiência de isolamento social ou até mesmo pela drástica diminuição da remuneração do trabalhador nos meses em que houve o acordo de redução e suspensão, levando muitos às dívidas e à preocupação excessiva. Então, por fim, o valor das férias também deve ser calculado pelo salário integral do trabalhador e não a remuneração que foi reduzida ou paga pelo benefício emergencial. Então é bom lembrar que, no caso o empregador venha a cometer algum erro no cálculo do seu 13º salário ou das férias, é importante você consultar um advogado especialista na área trabalhística para tirar dúvidas relativas aos seus direitos trabalhistas, podendo até mesmo ser o caso de buscar os seus direitos e de resolver a situação na justiça. Ok, meus amigos? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha para mim, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E se vocês puderem também colaborar conosco para manter esse canal ativo e operante, basta você se inscrever e fazer parte da família Brasília 24 Horas e não se esquecer de ativar o sininho e clicar em todas para vocês continuarem a receber novas informações atualizadas desse tema e de outros temas, ou seja, de tudo que acontece em o nosso país. Tenha uma tarde abençoada, força, fé e coragem, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.